Você já utilizou um corticoide tópico nasal ou para tratar crise de sinusite ou para fazer tratamento de manutenção na rinite? Você sabe utilizar esse tipo de medicação? É impressionante como a maioria dos pacientes que chegam no consultório para mim não sabem aplicar corretamente esse tipo de medicação. E a aplicação correta ela é fundamental para o sucesso no tratamento. Eu sou a doutora Tayana Castro, otorrinolaringologista, rinologista, especializada em cirurgias endoscópicas do nariz e da garganta, e aqui no YouTube eu converso com vocês sobre temas para melhorar sua respiração e qualidade de vida. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder mais informações como essa que vou colocar aqui para vocês. O corticoide tópico nasal, ele é um tipo de um anti-inflamatório nasal que age localmente na mucosa do nariz, diminuindo a inflamação e ajudando no controle de doenças, tanto infecciosas, como na sinusite aguda, adenoidite de causa viral e bacteriana, como também no controle de doenças alérgicas e inflamatórias, como a rinite e a sinusite crônica. Uma preocupação muito frequente de vocês é por ele ser um tipo de corticoide. O uso do corticoide sistêmico realmente pode ser muito perigoso. Ele pode trazer efeitos adversos para os ossos, para o coração, para os olhos. E que corticoide é esse? É aquele que a gente toma na forma de comprimido, na forma de injeção, na forma de xarope. A gente pode utilizar ele por curtos períodos de tempo e o mínimo necessário para controlar a doença. O corticoide sistêmico, ele vai ajudar muito o sintoma do paciente. Então, quando a gente toma para sinusite, para rinite, melhora bastante. Mas o efeito adverso da medicação, por muito tempo, o abuso desse tipo de medicação, ele é pior do que o benefício do tratamento. Mas esses são os corticoides sistêmicos. Mas por que é diferente com os corticoides tópicos nasais? Tá aí a grande revolução no tratamento da rinite e na sinusite. Por quê? O corticoide tópico nasal, ele age localmente na mucosa do nariz. Eles são formulados em doses bem baixas, em microgramas. Então, é uma quantidade muito pequena da medicação que age no nariz e pouca medicação é absorvida para a corrente sanguínea. A nova geração dos corticoides tópicos nasais, eles têm um mecanismo que eles se ligam a proteínas plasmáticas dentro do sangue e não ficam disponíveis na corrente sanguínea para produzir os efeitos adversos dos corticoides. Então, cerca de 88 a 99% da medicação que chega no sangue não fica disponível para gerar esses efeitos adversos. Por isso que a gente usa com segurança em idosos, em crianças, até mesmo gestantes podem utilizar algum tipo de corticoide nasal, porque são medicações seguras. E o uso dos corticoides, o que pode melhorar, né? Quais são os sintomas que melhoram com esse tipo de medicação? Muitos sintomas da rinite e da sinusite melhoram com essa medicação, porque eles vão melhorar o entupimento nasal, vai melhorar o olfato, diminuir espirro, coceira, ajudam nos sintomas oculares também, além de diminuir complicações da rinocinusite, otite, asma. Então são medicações muito bem indicadas e utilizadas. Mas a grande pergunta é: como é que a gente aplica? Qual é a forma correta de utilizar? Se a gente não aplica corretamente, primeiro, pode gerar incômodo no paciente com o uso e ele não tolerar, não aderir ao tratamento, como também a forma incorreta pode não chegar ao objetivo terapêutico. O paciente vai usar a medicação, mas não vai atingir aí o objetivo do tratamento. Então vamos revisar como é que a gente faz essa aplicação. Se a gente aplica incorretamente, pode gerar ardência no nariz quando aplica, pode ter sangramento nasal, pode causar feridas, machucados na cavidade nasal. Então a gente precisa aplicar corretamente. Vamos lá! Eu vou te treinar e passar todas as dicas de como a gente deve fazer a aplicação dessas medicações. Primeiramente, um erro muito comum dos pacientes na hora de aplicar é colocar o jato e mirar aqui para a parte mais central do nariz. No meio do nariz, a gente tem um septo nasal, que é formado por osso e cartilagem. Todas as estruturas nasais que precisam dessa medicação ficam na porção mais lateral. As conchas nasais, os seios da face, ficam todos na porção mais lateral do nariz. Então, quando a gente vai aplicar, a gente deve direcionar o jato para a lateral do nariz. Então, uma dica é mão em X. A mão direita aplica na narina esquerda,
a mão esquerda aplica na narina direita. Então, a gente faz alternadamente para direcionar o jato mais para a lateral do nariz. Outro erro do paciente muito frequente, quando vai aplicar, levanta a cabeça para poder fazer a aplicação. Não deve ser feito assim, porque se você aplica a medicação assim, todo o remédio vai para a garganta, você vai sentir um amargor, um gosto ruim da medicação e ele não vai chegar nas estruturas que deve chegar. Então, quando for aplicar, você abaixa levemente, inclina a tua cabeça e aí você faz a direção correta do jato no nariz. Uma dúvida muito frequente dos pacientes, eles acham que quando tem que aplicar, você precisa puxar a medicação ao mesmo tempo. Igual é feito com corticoide inalatório na asma, por exemplo, que você faz com o espaçador e aspira a medicação. O corticoide nasal não é assim, você não precisa puxar na hora que você está aplicando. Você vai posicionar a medicação, fazer o jato. Depois de aplicado, você até pode puxar um pouquinho para a medicação não escorrer, mas você não precisa fazer essa inspiração enquanto você aplica a medicação. Você pode respirar normalmente enquanto você aplica. Outro detalhe muito importante na utilização, a gente não deve aplicar esse remédio logo após a lavagem nasal. A gente precisa realmente lavar o nariz, ele vai ajudar o transporte mucociliar. Mas se você coloca a medicação logo após a lavagem, ele vai ser rapidamente depurado pelos cílios e não vai ficar no lugar que deve ficar. Então, depois que você lavou o nariz, aguarde uns 15 a 20 minutos para você fazer a aplicação da medicação. Não faça logo após, na sequência da lavagem nasal. Antes de terminar esse vídeo, eu quero falar com vocês só mais alguns detalhes muito importantes sobre essas medicações. Alguns pacientes acham que vão aplicar e vão sentir o efeito imediatamente após a aplicação. E não é assim para esse tipo de remédio. Eles levam cerca de 7, 8 horas para começar o efeito. E o efeito da medicação mesmo ele é sentido após cerca de 10 a 14 dias de uso contínuo da medicação. Então não é aquele remédio que você vai colocar e vai ter um efeito imediato. Essa é a grande confusão. A gente não pode confundir o corticoide tópico nasal com os vasoconstritores, por exemplo. O vasoconstritor nasal é aquele remédio que não deve ser utilizado. Eu brinco que são venenos de nariz, que quando você coloca, abre uma maravilha, mas depois vem o efeito rebote, vem a rinite medicamentosa. Esse remédio, o corticoide tópico nasal, não. Ele é tratamento, ele vai tratar a tua doença de base, mas ele leva um tempo para atingir aí o efeito da medicação. Então ele não vicia, ele não vai te engordar. É uma medicação segura, mas como toda medicação, deve ser indicada pelo teu médico. Ele vai saber se você realmente pode utilizar. Existem alguns pacientes que não podem utilizar esse tipo de medicação. Ele vai saber qual é o melhor tipo de corticoide tópico nasal para o seu caso. Me acompanha sempre por aqui, vou trazer mais vídeos como esses aqui sempre para vocês.